O Supremo Tribunal Federal está discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que pede para que os homens gays não sejam mais proibidos de doar sangue. Essa proibição, que vem de normas do Ministério da Saúde e da Anvisa, ocorre pelo fato de que homossexuais masculinos têm chances muito maiores de ter doenças sexualmente transmissíveis que héteros. Estima-se que 20 vezes. E mesmo que sejam apenas 10% da população, e esse número é questionável, com os dados atualizados de 2016 são metade dos infectados por HIV. Por esse motivo, essa proibição é consolidada no mundo. Os especialistas da área da saúde, que tendem a ter um conhecimento sobre estatística bem maior do que a população em geral, concordam com essa restrição. Mas por ser um assunto que envolve uma minoria, no caso os homossexuais, não são só os especialistas do Ministério da Saúde e da Anvisa que estão a fim de discutir o assunto. Alguns conservadores tendem a defender essas normas da Anvisa para fazer oposição ao movimento LGBT, ou seja, pelos motivos errados. E a militância LGBT e os simpatizantes são contra essas normas, obviamente, para manter seus direitos. No caso, o direito dos heterossexuais, o de doar sangue normalmente. Mas todo direito deve ser mediado. E como a diferença de taxa de contaminação é muito grande entre heterossexuais e homossexuais, caso o Supremo Tribunal Federal derrube essa restrição, estará cometendo a segunda maior irresponsabilidade dos últimos 15 anos, perdendo apenas para a decisão de 2006 de permitir progressão de pena para crimes hediondos. Decisão essa que consagrou o direito de alguém que matou uma pessoa e pegou 20 anos de prisão sair da cadeia apenas após 8 anos. No momento em que esse vídeo foi feito, essa restrição estava sendo derrubada por 4 votos a 1. Mas ainda há chance do STF tomar a decisão correta. Os ministros que sempre votam na linha progressista, cujo termo correto na verdade é reformista, já que ninguém é dono do progresso, já votaram, havendo assim chance de virar o jogo. Grande parte dos argumentos utilizados por pessoas que defendem que homossexuais podem fazer doações de sangue são anedotas. Coisas como orientação sexual não tem nada a ver com o assunto. Conheço heterossexuais casados que são muito piores que muitos jovens gays por aí. Às vezes argumentos que tentam dar um respaldo estatístico para o fim da restrição, como dizer que heterossexuais são a maioria dos infectados por HIV. Claro, eles são 90% da população, ou presumir pelo fato de que a contaminação em heterossexuais está aumentando, isso significa que gays não têm chances tão diferentes de ter doenças sexualmente transmissíveis, comparados aos héteros. Isso é absolutamente normal, a população brasileira não tem nenhuma grande obrigação de entender como funciona perfeitamente a estatística, ainda mais pelo fato de que a maioria das pessoas não gostam muito de matemática. Em resumo, pessoas comuns podem emitir essas opiniões, mas intelectuais com alguma força política não. Sociólogos, juristas, cientistas sociais que queiram influenciar autoridades a tomar decisões sobre esses assuntos não deveriam cometer esses erros tão básicos, mas infelizmente cometem o tempo todo. Não só nesse tema como em vários outros. Há alguns argumentos que defendem o fim da proibição que à primeira vista parecem legítimos, como por exemplo, não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. A promiscuidade em héteros e homos é um fator importante, mas não é o único. A restrição é para homens que tenham tido relacionamento homossexual no último ano. Sendo assim, o fator principal aqui é o sexo anal. Este é o comportamento básico de risco. E deste argumento surge uma retórica, que é a seguinte: ora, muitos heterossexuais também fazem sexo anal, por que não são proibidos? A resposta é que esse tema é discutido e há uma tendência a ser restritivo em relação ao sexo anal também de heterossexuais. Em outros países já há essa recomendação. E na prática, o entrevistador acaba levando isso em consideração na hora de permitir ou não que a pessoa faça doação de sangue. Mas o heterossexual que faz sexo anal terá menos chances de se contaminar do que o homossexual, devido ao fato de que o sexo anal é primário em relação aos homossexuais masculinos, e é uma forma secundária e ocasional nos héteros. Em outras palavras, o homossexual faz sexo anal muito mais vezes do que o heterossexual. Além disso, o heterossexual que é promíscuo, tem múltiplas parceiras, enfrenta um pequeno problema: muitas mulheres não topam. Já em relação ao homossexual promíscuo, com múltiplos parceiros, é a forma primária de sexo. Um outro argumento utilizado é o de que já se faz exames para detectar doenças. Mas na verdade nenhum exame é perfeito. Todo exame em si tem uma chance de falha. Muitas vezes essa chance é baixa, de 0,5% ou algo do tipo, mas ela existe e deve ser evitada. Soma-se isso a um outro problema, a janela imunológica, que dificulta muito a detecção de contaminações recentes. Devido a essas falhas naturais desses exames, deve-se evitar a doação de sangue de grupos de risco. Existe a possibilidade de uma decisão intermediária nesse assunto.
o ministro Alexandre de Moraes votou para que os homossexuais possam continuar doando sangue, contanto que esse sangue seja separado esperando o período de imunidade imunológica. Isso é uma decisão pseudo-intermediária. Está muito mais próxima da permissão para que gays possam doar sangue. A janela imunológica é o menor dos problemas. O grande problema é a homossexualidade masculina em si, por causa do sexo anal. Em outras palavras, há uma grande árvore problemática que precisa ser derrubada. E Alexandre de Moraes quer simplesmente cortar os galhos. E há a tendência de que muitos ministros sigam essa orientação. 8% dos homossexuais masculinos são HIV positivo. É um risco inaceitável. E em relação àqueles que querem mudar as normas da Anvisa, só lembrando, de boas intenções o inferno está cheio, lotado, transbordando. Até mais.